Olá, gente, olha só que interessante quando a gente fala sobre regiões que podem segurar o preço, né? A gente tinha essa região de topo aqui, que a gente sabia, né? Caso o preço fosse subir, né? A gente poderia tentar alguma coisa nela ali para realizar lucro. Como o mercado tinha fechado aqui, tá? E nessa sexta-feira, hoje, para quem está se perguntando, hoje é dia 9, é sábado, tá? Dia 9 de março de 2024. E a gente tinha então, né, a quinta-feira terminou por aqui. A gente não sabia onde o mercado poderia abrir, mas a gente sabia que seria um dia complicado, porque a gente tinha a sexta-feira de payroll, né? E a sexta-feira foi esse dia aqui, foi essa sexta-feira aqui, tá? E aí o que é interessante é o seguinte, ó. Dá uma olhada nisso aqui que é interessante. A gente sabia que tinha essa região aqui que era bem chata para ser trabalhada, né? O preço ficou trabalhando abaixo dela. E se vocês forem aí na plataforma e olhar, né, no dia 8, né, o estudo que eu postei antes do mercado abrir, vocês vão ver que eu estava falando o seguinte: a gente não sabe, né, como vai ser a sexta-feira. A gente interpretava que talvez ela pudesse abrir em alguma região aqui e talvez vir para cima dessas regiões, né? Por quê? Porque essa aqui, que é chamada de linha de retorno, é uma linha muito complicada, né? Simplesmente pelo fato de que, conforme ela vai subindo aqui, né, o preço vai testando ela e vai indo para cima. E é um saco operar ela por causa de uma coisinha. Várias vezes que o preço passa para baixo dela, né, e você espera ele voltar para cá, e aí você fala, pronto, agora eu vou vender em alguma região aqui para tentar buscar, porque ele está testando essa região. Várias vezes pode acontecer do preço ir, voltar, pegar o teu prejuízo e depois ir embora para os seus alvos. Ou seja, trabalhar abaixo dessas regiões, quando ele vem de uma vez e rompe para baixo, é um saco, é um inferno. Sempre costuma dar errado. Quase sempre, né? Não é sempre, óbvio. Senão a gente faria o oposto e ganharia dinheiro. Mas o ponto é que o ideal quando está nessas regiões aqui é repetir esse padrão, né? Toda vez que o preço tocar aqui, buscar algum padrão para cima, para você comprar e tentar levar o preço para cima, né? Por quê? Porque geralmente quando ele rompe é horrível. Então como é que faz para operar para baixo? É quando ele rompe, testa, depois que acumula, ele perde essa região para baixo e aí sim é interessante buscar a venda para buscar movimentos para baixo. Aconteceu isso aqui? Óbvio que não. A gente viu que o preço da sexta-feira abriu por aqui. E eu vou dar um zoom, olha só que interessante. Olha onde o preço abriu. Que, de novo, você olhando aí, se você for olhar, né, no dia 8 de março, tá? Você vai ver que eu postei lá para as 8 e pouco da manhã, ou seja, o mercado abre às 9, né? Que poderia inclusive acontecer alguma coisa, porque como quinta-feira fechou aqui, na sexta-feira a gente podia ter um dia em que o preço voltasse para cima dessa região. Eu falei isso, tá no vídeo lá e pronto. Sabe por quê? Porque ele faz muito disso. Isso aqui, por mais que o dia tenha acontecido aqui, na verdade isso aqui é quarta, isso aqui é quinta e esse aqui é sexta-feira. Esse aqui é terça, dia de terça, tá? Tá aqui embaixo o dia, ó, dia 6, né? Dia 6, dia 7 aqui, tá vendo? E dia 8 aqui, beleza. Mas o ponto é que isso aqui pode ser aquele falso rompimento que ele faz dessa região e depois ele volta para cima, né? Por quê? Porque o padrão, cara, desde dezembro, desde o comecinho de dezembro, é ficar acima dessa linha, ponto, né? Então isso aqui é o que a gente chama de um falso rompimento, que é quando ele rompe, mas ele rompe só porque rompeu, não era para romper não. Então ele volta, e quando ele volta para cima, volta com muita violência. Violência essa que já foi logo na abertura, né? Mas a gente tinha todo aquele contexto de ser uma sexta-feira de payroll. Praticamente quase todas as primeiras sexta-feira do mês, ela é responsável pelo payroll, tá? Que são os dados importantes que saem ali nos Estados Unidos, que impacta bastante aqui no Brasil. Mas o ponto é que essa aqui, ontem, foi a segunda sexta-feira. Justamente porque o dia primeiro já ia ser logo na sexta-feira, então já ia começar de uma vez. Então, para não começar atropelado, eles pularam para o dia 8. Então, foi a segunda sexta-feira. Então, em março, agora de 2024, dia 9, não foi a primeira, foi a segunda sexta-feira do mês. É isso mesmo, do mês, que a gente teve os dados de payroll. Se vocês olharem aí no site de notícias e buscar o dia 8, vocês vão ver. Beleza? Então, isso aqui foi um negócio para mostrar para vocês o como é importante ter regiões bem trabalhadas. Mais que isso, olha aqui no índice. Eu vou até que ir para os 60 minutos, porque é muito, muito longe, né? Olha aqui, a gente está falando de lá de agosto do ano passado, tinha esses topos que depois virou, né? Era uma região, eu vou ir com mais calma aqui para mostrar para vocês bem legal, ó. Nem vou contar isso aqui, tá? Deixa pra lá, né? Que senão a gente vai lá pro começo, lá pra junho mais ou menos, ó, maio, sei lá.
Mas o ponto é, vamos a partir daqui, ó, de agosto de 2023, se formou essa região que toda vez que o preço chegava aqui, jogavam ele para baixo. Ele nunca conseguia passar para cima, né? Então jogava para baixo, tocava, jogava para baixo aqui, ó, né? Fez 1, 2, quase 3, 4, 5, 6. Então várias vezes aqui foi jogado para baixo. De repente ele rompeu aqui com uma forte explosão, né? E desde então, vamos ver aqui, ó. Quando ele rompeu foi onde ele sentiu, olha só. Ele rompeu, voltou até o meio do caminho, né, mas depois resolveu dar continuidade, bem tranquilo aí, beleza. Até deu um movimento mais tranquilo. Alguns dias ele ficou se recuperando, né? Deu para ver que ele ficou bem lateral, porque ele precisou se recuperar dessa energia que ele precisou. E todo esse tempo que ele ficou acumulando energia, ele precisa explodir para um lado. E explodiu para cima novamente, ou seja, comprovando que a energia aqui foi realmente para cima, né? Precisava ter movimentos altistas. Até então, ele chegou num momento aqui, né, que depois deu uma tendência para baixo de novo. E aí, lembrem-se dessa região que foi aquela que a gente acabou de olhar, que ele exigiu muita energia para passar para cima. Quando ele começou a dar início para baixo aqui, ele segurou nessa região. Né? Então toda vez que chegava aqui, os compradores que romperam essa região provavelmente não queriam deixar o preço perder essa região, porque vocês viram, a gente acabou de olhar a energia e o tanto de esforço que foi necessário para perder essa região aqui para cima, né? Para superar ela. Então toda vez que chegava aqui, os compradores empurravam para cima, empurravam para cima, empurravam para cima. Isso desde janeiro de 2024, ou seja, desde o começo desse ano. E então a gente teve a abertura da primeira sexta-feira de payroll. Olha onde ele abriu. Agora eu vou para os 5 minutos, que é onde a gente trabalha mesmo aqui. Olha isso. Ele abriu aqui. Quando chegou aqui, entrou uma força descomunal. Descomunal. Olha isso. Inclusive, mesmo com a notícia, com o payroll, ele chegou a ser capaz de perder as mínimas aqui, mas rapidamente voltou para cima, acumulou, e é aqui onde a gente consegue até ver algumas possibilidades para compra. E é onde a gente poderia buscar regiões para realização de lucro. Aqui. Nossa, Bruno, mas por quê? Olha só como o preço parou, parece mágica. Nossa, mas não tem como saber. Não tem como saber, gente? Vamos olhar para trás para vocês verem que não é adivinhação? Pronto. É essa região que a gente falou. Que quando começou a ir para baixo, para não chegar até aqui, porque a gente viu o esforço que foi feito, toda vez que ele batia aqui, subia para cima. Batia aqui, subia para cima. Batia aqui, subia para cima. O que aconteceu? Quando ele perdeu essa região, do mesmo jeito que gastou muita energia para romper isso aqui, gastou-se muita energia para perder isso aqui. Então aqui a gente está numa briga muito equilibrada e muito grande entre compradores querendo empurrar o preço para cima e vendedores querendo empurrar o preço para baixo. Tá? E agora a gente está numa situação bem delicada aqui. Porque, olha só, ele não consegue mais superar essa região. Né? E agora? E agora, como é que fica? Na segunda-feira, como é que a gente vai fazer? Vai apostar que vai romper isso aqui? Vai apostar que vai voltar para essa região? Eu acho que a melhor coisa é esperar buscar e repetir esses padrões. O que aconteceu aqui, gente? Para e pensa um pouquinho. Toda vez que ele encostou aqui, jogou para baixo, não é? Então eu vou buscar opções de venda aqui para tentar buscar regiões para baixo. Caso ele venha até aqui e dê gatilhos bons para compra, eu vou comprar aqui para tentar buscar movimentos para cima. Seria isso, tá? Então foi esse aí o estudo, e para mostrar para vocês a importância de ter boas regiões demarcadas, porque o preço vai respeitar elas na maioria das vezes, ou ela vai influenciar alguns movimentos no preço. Beleza? Foi esse o estudo de hoje. Muito obrigado, ótimo fim de semana e até!